Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje eu vou te contar 4 jeitos diferentes de você colocar fruta na massa dos seus bolos e poder fazer bolos com diversos sabores e texturas diferentes usando as frutas que a gente tem, que a natureza nos proporciona, e colocar isso nos seus doces também. O vídeo de hoje é fruto de algumas dúvidas que vocês tiveram depois que eu fiz um vídeo aqui no canal explicando como você pode criar receitas novas de bolo e substituir alguns ingredientes por outros para você fazer diversos tipos de sabores. E aí surgiram algumas dúvidas sobre como colocar frutas e determinados tipos de frutas diferentes na massa do bolo, porque algumas frutas têm características diferentes uma das outras, então umas são mais líquidas, algumas são mais cremosas, algumas gordurosas. Então como que a gente faz para substituir isso? É sempre da mesma forma? Não. Então hoje eu vou te contar 4 jeitos diferentes se você adicionar frutas na massa do seu bolo, e esses 4 jeitos te dão 4 formas e resultados finais diferentes também, dependendo da fruta que você estiver utilizando. Então é agora que nós vamos falar sobre esse assunto e tirar essas dúvidas aqui nesse canal. Então o primeiro jeito de você adicionar alguma fruta na massa do seu bolo é através de algum suco. Essa é a forma mais óbvia, digamos assim. Porém, nem sempre essa é a forma que a gente consegue utilizar em todas as frutas, e às vezes também a gente quer obter resultados diferentes. Então o primeiro jeito é utilizando o suco da fruta. Com que tipo de fruta que a gente utiliza esse método? Com as frutas que têm mais água, as frutas que são mais úmidas, as frutas que são mais líquidas, que a gente vai bater e vai obter uma mistura fluida à base daquela fruta, que é o caso de, por exemplo, frutas cítricas, que você espreme o sumo daquela fruta e obtém um líquido muito líquido, realmente não tem uma consistência, não tem gordura. Então, a partir de frutas cítricas, por exemplo, a forma mais fácil e comum da gente utilizar frutas em bolo é em forma de suco, mas não são só com as frutas cítricas. A gente pode bater frutas vermelhas, a gente pode bater melancia, a gente pode bater pêssego, maçã e pera. Apesar de pêssego, maçã e pera serem frutas um pouco mais consistentes, a gente também consegue fazer suco com elas e utilizar o suco dessas frutas para fazer a massa do bolo. Então, uvas, manga, todas essas frutas, na verdade, nesse quesito aqui, a maioria das frutas é possível a gente utilizar um suco para conseguir fazer a massa do bolo com aquele sabor que a gente quer. Salvo algumas frutas que a gente vai falar daqui a pouquinho, que realmente são muito gordurosas ou muito pastosas, e a gente não consegue obter um suco para entrar na massa do bolo. A gente vai utilizar uma outra forma de colocar essa fruta na massa do bolo. Aqui, nesses casos de suco, a gente vai sempre substituir a água ou o leite da receita por esse suco que a gente vai utilizar. E aí você pode substituir 100% da quantidade de líquido da sua receita para poder colocar o suco da fruta que você preferir. Então você pode tirar todo o leite da sua receita de bolo manteigado, por exemplo, e colocar de suco da fruta que você preferir. Toda a água da sua receita de pão de ló, por exemplo, e substituir pelo suco da fruta que você preferir. Em casos de massa de bolo, de algum tipo de massa que não leve nenhuma fonte de líquido que não sejam ovos, por exemplo, você pode substituir parcialmente a quantidade de ovos pelo suco da fruta que você desejar. Inclusive, nós já utilizamos essa técnica de substituir ovo por suco de alguma fruta aqui neste canal, no vídeo do brownie de limão siciliano, onde eu substituí uma parte dos ovos por suco de limão siciliano, já que a receita do brownie não leva nenhuma outra fonte de líquido que não seja o ovo, que tem bastante água. Fora isso, a gente não tem água, não tem leite, então eu substituí um pouquinho dos ovos por suco de limão siciliano, coloquei raspas de limão siciliano para intensificar os aromas daquela fruta, e aí então obtive o resultado desejado, que era de ter um brownie com o sabor do limão siciliano. Isso é só um exemplo para você entender o que eu quero dizer em substituir uma parte dos ovos quando a receita não leva líquidos. Isso pode acontecer também em algumas receitas de massas aeradas, como por exemplo a genoise, que não leva outra fonte de líquido. Se você quiser substituir um pouquinho dos ovos por algum suco de fruta, você consegue para obter algum sabor diferente ali naquela massa. A segunda maneira de você adicionar fruta na massa dos seus bolos, além do suco que a gente acabou de falar aqui, é você adicionar essas frutas em forma de
purê. E é aqui nessa técnica que entram aquelas frutas mais gordurosas, mais pesadas e mais cremosas. É o caso do abacate, da banana, da maçã, da pera, do pêssego, inclusive da manga também, se você quiser adicionar uma fruta que está aí mais ou menos. E por que essas frutas entram nessa técnica de utilizar o purê? Porque são realmente frutas que têm uma consistência muito grande, elas têm muita pectina, elas têm gordura eventualmente, como é o caso do abacate, então elas não conseguem se transformar num suco líquido, e aí você não consegue substituir 100% da fonte de umidade da receita do seu bolo por aquela fruta, porque ela não vai suprir a quantidade de umidade que aquele líquido originalmente traria. Então o que você vai fazer aqui? Vai partir de um purê, caso você queira que aquela fruta se dissolva e se misture na massa inteira, porém você vai substituir parcialmente a quantidade de líquidos da receita, porque aquela fruta sim tem umidade, porém não tanta umidade quanto frutas como o limão e a laranja, por exemplo. Então você tira uma parte dos líquidos, adiciona esse purê e eventualmente também pode ser substituído pela quantidade de ovos, principalmente quando você vai adicionar banana, maçã ou pera, que são 3 frutas que têm pectina e conseguem trazer uma consistência, ajudar a dar consistência e estrutura para a massa do bolo, assim como os ovos também. Então você consegue tirar um pouquinho do ovo, adicionar um pouquinho do purê dessas frutas, tirar um pouquinho do líquido, adicionar um pouquinho do purê dessas frutas e balancear a massa do seu bolo. Em termos de quantidades aqui, não tem como eu dizer uma quantidade exata, porque depende do tipo da massa que você está utilizando e eu não sei qual é o tipo da massa que você vai utilizar para fazer isso. Isso é uma questão de você fazer testes e padronizar a sua própria receita de massa. Aqui eu vou dar a técnica que você pode utilizar da melhor forma possível, mas aí cabe a você testar essa receita e padronizar a sua própria receita ao atingir o resultado desejado. Então, no caso de você fazer purê com as frutas, são essas frutas mais consistentes que eu citei aqui, que vão ajudar a dar consistência, vão trazer umidade também um pouco para a massa, mas nem tanto quanto as frutas com mais umidade, que você consegue fazer suco para substituir 100% dos líquidos da sua receita. A terceira forma de você adicionar fruta na massa dos seus bolos é através de uma pasta. E aqui tem 2 formas de você adicionar a pasta. Fazendo pastas com frutas in natura, de forma natural, e utilizando pastas artificiais industrializadas. Para fazer pastas naturais com as frutas in natura, aqui eu estou falando de pastas que são feitas à base de frutas desidratadas e frutas secas. Fazendo pastas com esse tipo de fruta, você consegue obter um resultado bastante concentrado e firme e bastante adocicado, e aí você consegue adicionar isso na massa do seu bolo. Se você for fazer uma pasta com uma fruta in natura, sem estar desidratada, uma fruta mais úmida, como as que a gente já citou até aqui, você vai acabar fazendo ou um suco ou um purê. Por isso que aqui, na hora de você fazer uma pasta natural de fruta, vai ser sempre com frutas secas ou frutas desidratadas, e aí você vai bater isso, geralmente você hidrata essa fruta seca em água quente para ela ganhar um pouquinho mais de umidade, bate isso no processador e liquidificador e você obtém uma pasta bastante densa e bastante aromática, com sabor bastante intenso, e inclusive você consegue adicionar esse tipo de pasta sem você substituir nada da sua receita ou quase nada. Eventualmente, quando a quantidade de pasta que você adiciona é muito grande, você pode substituir parcialmente a quantidade de líquidos, bem pouco, não tira muito, porque essa pasta realmente é muito concentrada e não tem tanta umidade assim, mas eventualmente você pode só adicionar essa pasta sem tirar nada. Um ingrediente que você pode inclusive tirar, dependendo da fruta seca que você estiver utilizando, é o açúcar, porque tem algumas frutas secas, como por exemplo banana passa, uva passa, tâmara, e figo, você tem uma concentração muito grande de açúcar e frutose naquela fruta desidratada, então você consegue tirar um pouquinho do açúcar da própria receita e adicionar a pasta dessas frutas secas. Essa é uma técnica inclusive muito utilizada para você fazer bolos sem açúcar, sem adição de açúcar branco. É você adicionar pastas de frutas desidratadas à massa, que já tem uma quantidade naturalmente grande de frutose, que vai ajudar a adoçar o bolo, e aí você não precisa adicionar a sacarose do açúcar refinado na massa do bolo. Agora, se você for adicionar pastas saborizantes artificiais, é só você simplesmente adicionar sem substituir por nada, porque elas têm uma concentração muito grande de cor e sabor,
e conseguem trazer esse sabor sem desbalancear o restante. Aqui vale você estudar bem que tipo de pasta saborizante você vai utilizar, porque algumas não são tão saborosas assim e tem um sabor e uma cor muito artificiais daquilo que você quer adicionar. Porém, existem marcas no mercado muito boas e que vale a pena sim serem utilizadas, porque conseguem traduzir na massa do seu bolo cores e sabores bastante interessantes. Cabe aí você decidir que tipo de vertente você vai utilizar para saber se você vai utilizar um suco, um purê, uma pasta artificial ou natural. E a última maneira de você adicionar fruta na massa dos seus bolos é através da adição de pedaços das frutas sem que elas se dissolvam na massa. É você trazer uma textura, um sabor e brincar com o paladar de uma forma diferente. Você não vai fazer a massa com o sabor da fruta, e sim uma massa com os pedaços daquela fruta, que é uma maneira bastante interessante da gente fazer. Nesse caso, a gente consegue colocar praticamente qualquer tipo de fruta, exceto aquelas que realmente tem muito líquido, como é o caso de laranja, limão, tangerina, mexerica, que tem muito suco. Você não consegue colocar um pedaço da laranja lá dentro. Você vai colocar o suco da laranja e aí você não vai conseguir colocar pedaços. No caso das frutas cítricas, você consegue colocar as raspas da casca, que tem óleos essenciais bastante aromáticos e ajudam sim a dar bastante sabor. Agora, pedaços a gente não consegue colocar. De resto, a gente consegue colocar praticamente todas as outras: maçã, pera, banana, uva, frutas vermelhas em geral, morango, mirtilo, amora, framboesa, enfim, praticamente todos os tipos de fruta. Melancia também não dá, porque é uma fruta com bastante água, mas no geral você consegue pensar na fruta e entender se ela dentro da massa vai conseguir assar e manter ali, se manter inteira, sem desmanchar e desbalancear a receita da sua massa. E nesse caso você não precisa substituir por nada, é só você adicionar essa fruta à sua massa e assar a massa do bolo com os pedaços da fruta. No geral, você geralmente corta as frutas, se elas são muito grandes, corta em pedaços pequenos; se elas já são pequenininhas, é só você colocá-las inteiras, tá? Aqui é preciso você tomar cuidado com a quantidade dessas frutas, para você não adicionar demais e elas acabarem soltando muita umidade na massa do seu bolo e acabar fazendo com que a massa não consiga assar direito, ficando levemente crua. Então tem que balancear, tem que ponderar a quantidade. De novo, eu não consigo te falar a quantidade exata, porque depende da quantidade de massa que você vai fazer e do tipo de massa que você vai fazer. Em geral, essa técnica de colocar pedaços de fruta na massa do bolo funciona melhor com massas amanteigadas ou massas à base de óleo. Massas aeradas não aceitam tão bem, porque são muito leves e quando você coloca um pedaço de uma fruta lá dentro, ela não consegue sustentar aquilo e vai perder a aeração e fazer com que aquela fruta desça demais para baixo do bolo. Então, em geral, pedaços de fruta vão funcionar melhor para massas amanteigadas e à base de óleo, e você deve colocar uma quantidade ponderada de frutas para que elas não soltem muita umidade na massa e você não perca a estrutura da sua massa ao assar a massa do bolo. Eu espero que eu tenha respondido algumas dúvidas e te ajudado a criar novas receitas de bolo, agora aqui no caso falando de frutas e como adicionar cada tipo de fruta na massa do bolo. E se você gostou desse vídeo, já deixa um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal e compartilha esse vídeo e esse canal com quem você sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo que eu produzo aqui. A gente se vê no próximo vídeo, todas as quartas e sábados ao meio-dia. Me segue nas redes sociais e aqui embaixo tem um link para você entrar e participar do meu grupo do Telegram, onde eu posto dicas, receitas, técnicas e muito mais semanalmente lá dentro. Então entra lá para você ficar por dentro de todas as novidades e dicas que eu passo. Me segue nas redes sociais e a gente se vê aqui no YouTube toda semana, quarta e sábado ao meio-dia. Um beijo para todo mundo e até lá!